Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ivan Rodrigues aqui, começando mais um Cotidiano, seu programa semanal de saúde, bem-estar, informações, tudo aquilo que é indispensável para que você possa ter um cotidiano produtivo na sua semana. E hoje eu estou recebendo ele, o Dr. Jefferson Miller. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Ambiental e Urbanístico. Ele já atuou como professor, ele é empresário, atua em questões de causas sociais e hoje nós vamos bater um papo bem bacana. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Ivan. É um prazer estar no seu programa. Fico aqui à disposição. Jefferson, vamos começar falando da sua escolha. Como que você se tornou advogado? Em que fase da sua vida que você se descobriu, tipo, eu quero ser advogado? Como é que foi essa sua história? Bom, Ivan, eu vim de uma família religiosa, uma família que sempre pensou no próximo. Uhum. E durante a faculdade, eu ficava pensando de que forma eu posso ajudar as outras pessoas. De que forma eu posso, através do meu conhecimento, poder levar acesso à justiça, poder ajudar as pessoas, poder me colocar no lugar das outras pessoas. E a partir daí, na própria faculdade, eu comecei a estudar mais sobre questões urbanísticas, questões ambientais, que a gente estava vendo naquela época, que tinha muitos problemas sociais com invasões. Uhum. E a partir daí comecei a estudar direito ambiental, comecei a pensar, bom, a partir de que forma eu posso ajudar. Consegui, me formei, bom, eu estava trabalhando num serviço público, depois do serviço público pedi para sair do serviço público, enfim, e montei meu próprio escritório. Só que eu não conseguia montar o escritório pensando somente na parte ambiental, somente na parte de especialização. Eu vou me especializar nesta área de direito ambiental, porque esta área eu vou conseguir ajudar as outras pessoas, é uma área lucrativa para o futuro. Só que, na verdade, você quando abre o seu escritório, você não tem a ideia de como é conversar com uma pessoa, ter empatia e, ao mesmo tempo, você pensar, bom, como eu posso me colocar no lugar de outra pessoa para ajudar essa outra pessoa? Você não sabe a forma como trabalhar e como abrir um próprio escritório. É muito difícil. Hoje em dia você tem milhares de advogados, milhões de advogados, e quando você abre um escritório, sai da faculdade, com aquele discurso da faculdade de que agora vocês são advogados, agora vocês vão fazer a prova da OAB, vocês vão se formar, sai com esse discurso de que o advogado é terno e gravata, aquele advogado que vai sair ganhando dinheiro, pagando suas contas, vai sair com carrão. A gente vê que esse discurso, na verdade, é um discurso que não faz parte da realidade. Assim, na prática é mais complicado. Na prática é bem mais complicado. Porque... Nós já vamos voltar nesse tema que você entrou agora, que eu achei bem interessante, mas eu queria saber. Quando você era criança, adolescente, as pessoas diziam para você, olha, tu tem jeito de advogado, olha, vai ser advogado. Você é de uma família de juristas, de pessoas da área da advocacia? Não. Não, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Na minha infância... Olha, a minha infância eu aproveitei demais. Eu brincava muito. Eu não era um aluno estudioso, nunca fui, nunca gostei de estudar. Nunca gostei de estudar. Fui expulso algumas vezes, fiz supletivo. E todos pensavam, inclusive, fui expulso de algumas escolas e todos pensavam, não, mas esse rapaz não vai dar nada. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Más companhias, enfim, era para o outro lado. Eu era para, como diz, né, o pessoal dizia para mim... Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, não era para vingar, tinha tudo para dar errado. E foi depois de que eu simplesmente acho que foi alguma coisa divina, que eu fiz vestibular para uma área, que acho que era fisioterapia, e não passei. E achei estranho, né? Poxa, achei que eu fui tão bem no vestibular, fiz para fisioterapia, não passei. Aí eu estava na rua, fui para a academia e uns colegas da academia estavam me parabenizando. Pô, parabéns, tu passou. Eu falei, não, eu não passei, fiz para fisioterapia, eu reprovei, mais uma vez reprovei. Eles, não, tá aqui, ó, teu nome foi para o direito. Você tinha colocado como segunda opção? Não tinha colocado como segunda opção. De alguma forma, não sei como, meu nome foi parar na área do direito.
E eu pensei, não, mas espera aí, que negócio é esse? Eu fui para É um fisioterapia, sinal. eu falei com a minha mãe, olha mãe, poxa, eu tô tentando aqui entrar para o outro lado do ramo da saúde, da fisioterapia, e vem agora essa lista aqui e me coloca no direito. E ela me falou, olha filho, eu acho que é um sinal. Realmente. Então, faça a tua inscrição. Fiz minha inscrição no primeiro, segundo semestre, eu comecei a olhar de uma outra forma, Aham. comecei a entender, porque quando a gente vai para a rua, eu fui criado muito na rua, então tinha más companhias, como eu te falei, tinha más companhias, pessoas que usavam drogas, estavam andando comigo nas ruas, e quando você passa a entender um pouco mais sobre o direito, sobre seus direitos e como as outras pessoas são enganadas Aham. no teu dia a dia, porque às vezes falta um pouco de conhecimento, um pouco mais dos teus direitos, você passa a entender, não, peraí, existe uma forma aqui pô, eu estou entendendo agora o que está acontecendo, eu estou entendendo o que falta para a gente talvez criar uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária. E aí você foi se apaixonando então pelo direito. Fui me apaixonando pelo direito. Hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Às vezes eu fico pensando, como será que seria Que eu seria o fisioterapeuta. fisioterapeuta? Bom, eu não tenho ideia, eu não sei nem onde é que fica não sei, uma tíbia, onde é que fica isso? Não sei. O que é isso? O que é isso? Então... Foi um acidente que deu certo, então. Foi um acidente que deu certo. Ô Jefferson, nós vivemos um momento bastante complicado, você tocou no assunto drogas, no assunto más companhias, e nós que temos crianças, né? Eu tenho um filho de 4 anos, você também tem um, a gente tem uma grande preocupação justamente nesse sentido, né? De o que fazer, né? Já que não existe uma fórmula para criar essas crianças de forma que eles se tornem homens decentes. E às vezes a gente acha que faz tudo certo, de repente dá errado, às vezes acha que tá tudo errado, de repente dá certo. No teu caso, por exemplo, você usando o teu exemplo, né, como você disse que tinha tudo para dar errado, mas em algum momento houve uma virada. Em que ponto da sua vida que você chegou à conclusão de tipo, não, eu não posso seguir assim, eu preciso mudar mudar as companhias, mudar de pensamento, né, voltar a estudar, como você disse que fez supletivo, que provavelmente você havia reprovado, parado. Em que momento da sua vida o que houve para que houvesse essa mudança de chave para você? Eu lembro que na época me faltava dinheiro, me faltava condições financeiras, eu queria sair em festas, né? Queria sair em festas e queria aproveitar, comprar roupas, e queria viajar e eu não tinha condições. Pedi para o meu pai e meu pai disse, não, tu tem condições de trabalhar, tu vai trabalhar, vai fazer uma coisa da tua vida. E eu comecei a ver que se eu fosse para qualquer ramo, naquela época que eu estava estudando, eu ia trabalhar como vendedor, ia trabalhar como outra coisa que talvez eu não gostasse. E então eu vi que se eu continuasse estudando, eu comecei a entender um pouco mais. Eu comprava, naquela época existiam umas revistas de advogado, os advogados renomados do Brasil. E eu começava a olhar aqueles advogados e estudar aqueles advogados naquela época. Se eu não me engano, eu acho que era no ano de 2000, 2002, não lembro agora muito de cabeça. Mas eu começava a olhar assim, não, mas espera aí, poxa, olha que bacana o faturamento deles e eu preciso... Chamou atenção ali. Chamou atenção, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar as coisas que eu gosto. E eu vi que só estudando, eu precisava estudar. Entendi. E eu vi que era um trabalho muito difícil. O estudo, o trabalho, a família, é tudo muito... te exige muito. Que nem você... Em que ano você se formou, Jefferson? Foi no ano de 2000. Você vinha falando sobre essa questão do preparo, né, para quando você sai da faculdade. Acho que isso não acontece só com o direito. Acho que todo curso que você faz, eles deveriam investir um pouco mais na questão, no quesito empreendedorismo, né, na questão de como você construir a sua autoimagem, como você se tornar um profissional, porque eu percebo isso, que é muito comum, na grande maioria dos cursos, as pessoas saem tipo, tô formado,
E agora? Né? O que eu faço? Eu lembro que a minha esposa se formou em fisioterapia, ela é fisioterapeuta, e ela dizia que quando terminou o ano tinha colegas dela que não sabiam o que fazer. Inclusive alguns que não sabiam onde estavam alguns ossos do corpo, que era algo básico, né? Sim, sim. Que a gente espera que se aprenda, mas além disso também, tipo, e agora, o que eu faço? Eu vou ser autônomo? Eu abro um consultório? Eu abro um escritório? Eu faço um concurso público? A faculdade, no caso da de Direito, vocês tinham alguma matéria específica, algum tipo de preparação para quando vocês saíssem ou não? Ensinamos o Direito e aí você sai e vê o que vai dar? Não, não. O que existe nas faculdades são os núcleos de prática jurídica. Inclusive, eu fui professor dessa disciplina e a gente ensina o básico do básico, né? O que a gente diz é a fazer uma petição, fazer um pedido ao juiz, montar um processo. Raras vezes você atende algum cliente nesses núcleos, né? Sempre monitorado por algum advogado, algum professor, sempre com algum auxílio. Mas a prática em si é muito limitada. Então, você em 6 meses, você tem que aprender como atender o cliente, como montar um processo, como despachar com o juiz, como entrar com uma petição. Então, não te prepara nem um pouco. Não é possível te preparar em pouco tempo para a vivência da advocacia em si. Porque os desafios são muito grandes quando você monta teu escritório de advocacia. Entendi. É conta para pagar, é cliente que está precisando de uma liminar, que está precisando de uma ajuda, é cliente que não tem dinheiro para pagar. No teu caso, você antes de abrir o escritório, você falou que você foi funcionário público. Foi na área do direito também? Foi, sim. Você fez o concurso e aí você atuava em que área daí? Não foi um concurso, foi uma nomeação. Era um cargo de confiança na época. Eu atuava como assessor jurídico. E eu vi que naquela instituição, naquele órgão público, você acaba se limitando demais. E eu vi que fazer o que eu fazia naquela época todo dia, até o resto das minhas vidas, não ia me trazer felicidade. Até o resto da minha vida, não era o que eu queria para mim. Bater ponto, ficar ali, trabalhar 6 ou 8 horas por dia, na mesma função, não era o que eu almejava para minha vida. E às vezes não se permite você fazer da forma como você realmente gosta, da forma como realmente quer, né? Eu sei porque a minha esposa trabalha em hospital e ela vinha da clínica e vinha dos atendimentos particulares, né? E ela é aquela pessoa assim, que às vezes ela fecha um horário com um paciente, quando ela vê, ela atendeu 1h10, 1h20 ali, né? E quando você vai pro público, é 20 minutos no máximo, 10 minutos, 15 minutos, você tem que fazer aquele ali, e você acaba não podendo dar tudo de si, né? Como foi para você essa migração e como foi para você a experiência no seu primeiro caso, a primeira vez que você teve que montar um processo sozinho, ir no tribunal, como que foi isso? Bom, o tempo de atendimento, claro, quando você está em início de carreira, você tem um tempo um pouco maior. Você não tem uma carteira de clientes, você não tem 5, 10 mil clientes no início de carreira. Então, quando você monta teu escritório, você levanta as mãos para o céu e dá graças a Deus que um cliente entrou na semana ou no mês. Então, você acaba tendo um pouco mais de tempo para conversar com o cliente. Cada atendimento durava 1 hora, 2 horas às vezes. Por vezes, você dava o seu máximo e fazia, inclusive, até amizade com o teu cliente. De tão boa que era a conversa. E, logicamente, que depois de tantos anos advogando, você tem que ter um tempo mais limitado. Mas eu lembro do meu primeiro caso, foi um caso até bem engraçado, que eu fui contratado para fazer diligência. Todo advogado no início de carreira, quer ganhar um dinheirinho, fazer uma diligência para mim? Posso fazer, disse um advogado lá naquela época. E eu cobrei naquela época, acho que foi uns R$100, para fazer uma diligência, que era só participar de uma audiência. E, enfim, ele me mandou a localização, eu pensei que ia ser no fórum, né, como toda audiência. Cheguei, não era um fórum, era uma casa, e uma casa cheio de cachorro em volta. E nessa casa tinha uma pessoa que estava totalmente transtornada nessa casa. Ela precisava ser interditada e
estava junto com o promotor de justiça, com o juiz, na minha primeira audiência, no meu primeiro caso, semanas depois de me formar. Não sabia o que estava acontecendo naquele dia. Eu sei que eu fiquei assustado. Os cachorros começaram a morder a gente. Mordeu o juiz, saiu correndo da casa. O promotor pulou o portão da casa do vizinho. E eu tive que sair correndo dos cachorros. Foi uma emoção completa. Foi uma emoção. Eu pensei, peraí. Estreou bem. Não era o que eu estava imaginando no meu primeiro caso. Meu primeiro caso, a gente imagina... Tinha que colocar um terno, ia pro fórum lá, Exato. né? Meu primeiro caso, eu pensei, é como se fosse aquelas séries americanas. Meu primeiro caso, terno e gravata, pega uma empresa de milhões aqui para fazer uma ação milionária. Não, meu primeiro caso foi numa casa cheio de cachorro, pulando dos cachorros. Então, a partir daí que eu vi que minha vida na advocacia seria um pouco mais emocionante do que o normal. Quais são as suas referências assim na área na área jurídica? Assim, você falou que você lia algumas matérias falando sobre advogados do Brasil. Você tem uma referência, uma pessoa que você olha para ela e fala, bah, esse cara é... Claro que eu analiso muito o mercado. Hoje nós temos, nosso escritório é um corpo jurídico, uma sociedade de advogados. Então, tem muitos advogados bons, muitos advogados, infelizmente, também tem advogados ruins. Mas, acima de tudo, o que eu vejo, eu não tenho um advogado em específico que eu admiro. Eu admiro qualquer profissional que presta um serviço excelente e que se doa e que se coloca no lugar da outra pessoa, que é o mais importante. Às vezes a gente vê nos próprios atendimentos que o atendimento do advogado às vezes é um atendimento tão mecânico que você não presta atenção no problema da outra pessoa. Você já está pensando de que forma eu vou resolver isso, a petição que eu vou entrar, o recurso que eu vou fazer. Não. Isso tudo é importante, mas primeiro, presta atenção no que o seu cliente está falando, na angústia dele. Sim. Se coloca no lugar dele. E para mim, esse é o essencial para tu te tornar um advogado de sucesso, é tu te colocar no lugar da outra pessoa, entender e, acima de tudo, ajudar. A função do advogado é ajudar a outra pessoa. Se você pensa hoje simplesmente no financeiro, eu vou me tornar advogado para ter dinheiro, para viajar o mundo, para viajar de avião, Não, está errado. Você não tem que almejar sempre o dinheiro, você não tem que ir atrás do dinheiro, você tem que pensar em ajudar as outras pessoas. De que forma eu posso fazer a diferença na sociedade? Entendi. Essa questão que você traz para a profissão do advogado, de estar escutando e já estar ali imaginando, acho que isso também está meio que tomando conta das pessoas nos dias atuais de forma geral, né? A gente não se tem mais paciência para ouvir as pessoas. Eu costumo dizer assim, que você dá o bom dia porque ele é automático, você pergunta como uma pessoa está de forma automática, mas assim, você fica torcendo para que ela diga que está tudo bem, para que você não precise parar para ouvi-la, né? Eu fui passar um final de semana num sítio, agora, esse final de semana, eu achei como é diferente, porque assim, todo mundo que passava por mim me cumprimentava, né? E se eu desse oportunidade, eles paravam, eles conversavam, né? E eu percebi que todas as pessoas se conhecem. E eu me trouxe na minha memória que eu nasci e cresci numa comunidade do interior e era muito comum isso. As pessoas se conhecerem, as pessoas pararem na frente da casa das outras e conversarem. E hoje, isso é uma coisa rara, né? Como eu falei, é tudo muito automático. Eu pergunto como que você está, mas assim, eu não tenho intenção mesmo de te ouvir, né? Só porque para cumprir uma formalidade. Então tem isso também, né, Jefferson? A sociedade, a comunidade está vivendo esse momento também das coisas muito agitadas, muito correr atrás do que é seu, né? Exatamente. A gente vê hoje em dia que as pessoas não têm muita paciência, mesmo com essa pandemia. Próprias pessoas muitas vezes perderam os empregos, foram substituídos por outras pessoas, e essa pessoa que ficou no seu emprego teve que acumular várias funções. Acumulou várias funções, por quê? Porque veio uma pandemia, mudou totalmente a forma da gente ver uma empresa, repensar os custos de uma empresa, só que acabou sobrecarregando certas pessoas. E essas pessoas hoje eu vejo assim que acabam
tendo muitos problemas psicológicos, muitos problemas por conta dessa sobrecarga e por vezes acabam sofrendo até ataques cardíacos. Eu tenho conhecidos meus novos que saturaram do trabalho, não fizeram um acompanhamento psicológico, não fizeram um acompanhamento rotineiro, cotidiano e acabaram infartando. Tudo em função dessa... essa semana eu estava falando com um colega, em função dessa correria, e tem uma palavra que está muito presente na nossa vida atualmente, que é a tal da produtividade, né? E a gente quer essa produtividade a todo custo. E quando eu penso em produtividade, o problema é que eu estou sempre me comparando com o outro. Eu falava que esse final de semana que eu estava nesse sítio, embora tenha sido muito legal, mas tinha hora que eu me sentia culpado por estar lá sem fazer nada. Eu falei, meu Deus, eu não estudei, eu não li, eu não fiz o trabalho da faculdade, eu tô... Sabe? Você entra nessa pilha de você tem que estar sempre produzindo. E não para perceber que esse momento de bem-estar, esse momento do cuidado pessoal, esse momento com a família, também é produzir, né? Isso. E eu tenho um filho de 3 anos e meio e toda vez que eu saio para trabalhar, ele me abraça e pai não vai trabalhar hoje. Pai não vai trabalhar hoje. Eu falo, filho, papai tem que trabalhar. Por que tem que trabalhar? Aí eu tento explicar para ele, não, filho, papai tem que trabalhar porque o papai tem que pagar as contas, papai tem que pagar a tua escola, papai tem que pagar tuas roupas. E aí ele olha para mim assim, mas eu não quero nada disso. Eu não preciso de nada disso. E a gente acaba pensando assim, poxa vida, para que a gente acaba trabalhando tanto num mundo tão corrido? Para quê? Para atrás de dinheiro, para a gente comprar as coisas, e quando a gente mais precisa é olhar para o lado. É descansar, olhar para o lado, dar mais valor às pessoas que estão com você. E tem certas coisas que o dinheiro não compra. E uma delas é poder estar com a família, aproveitar ao máximo dos momentos. Meu filho adora que joga ele para cima. Meu filho adora ir na pracinha e tudo é de graça. Sim, sim. Outra coisa, no teu negócio, a gente sabe que essa pandemia ela foi prejudicial para muitos ramos de negócio, né? Para muitos nichos, né? No caso do direito, isso potencializou, isso diminuiu o número de clientes? Como é que foi o efeito da pandemia sobre o seu negócio? O efeito da pandemia, tem certas áreas que diminuíram, né, a procura, outras áreas que aumentaram. Principalmente a área trabalhista é uma área que foi muito afetada. Empresas falindo, demissão em massa. Então são áreas assim que você vê, poxa, tanta gente precisando de ajuda, precisando de advogado, tanta empresa finalizando contratos. E a gente vê que esta área teve realmente uma procura maior. A área trabalhista, área financeira, questão de renegociação de dívidas, empresas que tomaram empréstimos e precisaram, poxa, a taxa de juros aumentando, olha, eu preciso pagar meus funcionários, eu preciso pegar esse empréstimo. E por vezes a gente até se coloca no lugar da empresa, não, mas poxa, essa taxa de juros está muito elevada, não tem como negociar, não tenho, eu tenho que pagar meus funcionários, eu tenho que pegar meu empréstimo. E acabaram pegando empréstimo e a gente vê hoje os resultados disso. Exato, a gente vê hoje os resultados disso. A pessoa há 3 anos fez um empréstimo e até hoje só pagou os juros. Não conseguiu começar a pagar o empréstimo, só está pagando os juros de um financiamento. Então são áreas, tanto a área trabalhista quanto a área de negociação financeira, são áreas que tiveram um aumento de demanda. Então, de uma certa forma, isso trouxe uma demanda maior para você. Ô Jefferson, como que as pessoas fazem para te encontrar? Aonde está o seu escritório? Como é que elas te encontram nas redes sociais? Quais são as especialidades que você atende lá no seu escritório? Porque além de você tem outros advogados. Fala um pouquinho sobre isso para a gente antes da gente encerrar. O nosso escritório é um dos únicos escritórios de Santa Catarina que atende com área internacional. Okay. Tá? Nós temos o sócio do nosso escritório, ele foi superintendente da Polícia Federal, então se dedicou muito à área de imigração e nós somos, se não me engano, são 5 escritórios, ou 6 escritórios em Santa Catarina que atendem nessa área internacional focada no cliente que quer investir no Brasil. Okay. No cliente de outras localidades do mundo. Por exemplo, a gente já atendeu
árabes, italianos, portugueses, americanos, eles têm algum investimento e querem trazer para o Brasil. A gente atende forte nessa área internacional, auxiliando ele. Atendemos também na área trabalhista, na área previdenciária e também na área de direito imobiliário, direito ambiental e urbanístico. Tá. E como que as pessoas encontram vocês? Nós temos o nosso Instagram, Advocacia Miller. Tem muita procura do nosso Instagram também, que é o nosso carro-chefe. Nosso site www.advogadomiller.com.br. Nosso escritório fica na rua Idalina Pereira dos Santos, 67, sala 901 e 902. Ok, então, Jefferson, muito obrigado pela sua agradeço, participação. Pode deixar suas considerações finais. Muito obrigado pelo bate-papo, que foi bastante interessante, né? Muito obrigado, Ivan. É um prazer estar no seu programa. Eu desejo muito sucesso. Você é uma pessoa que merece todo o sucesso do mundo, todo o apoio. Você é uma pessoa que modifica a vida das outras pessoas com o seu trabalho. Okay. Pessoal, muito obrigado. Hoje nós recebemos aqui então o Dr. Jefferson Miller. Eu acredito que esse bate-papo foi bastante produtivo para você, deu para tirar bastante coisas. E não se esqueça que na próxima quinta-feira nós estamos de volta. Fiquem com Deus, um forte abraço, paz, saúde e prosperidade para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.